Olá pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre melhoramento genético em suínos. Olá! De acordo com sua classificação científica, seu reino é o Animalia, filo Chordata, classe Mammalia, ordem Artiodactyla, família Suidae, gênero Sus, espécie Sus domesticus. Os suínos chegaram no Brasil em 1532 por Martim Afonso de Souza, que trouxe de Portugal algumas raças que deram origem às chamadas raças nacionais, destacando-se o Piau, Canastra, Nilo, Caruncho, Pereira e Moura. Comumente apresentam baixa produtividade e rusticidade. São raças criadas de forma extensiva e sem objetivos comerciais. O melhoramento genético de suínos no Brasil teve início na década de 70, com as exportações de animais da Europa e da América do Norte. Naquela época, a Associação Brasileira de Criadores de Suínos construiu as estações de testes de reprodutores suínos, onde começou o controle genealógico dos suínos e a importação de raças exóticas, com o objetivo de aprimorar a produtividade da criação e expandir a produção de carne. A produção da suinocultura vem crescendo de forma exponencial nos últimos anos e ganhando destaque na área de produção. O melhoramento genético em suínos busca animais que possuam aptidões que sejam de interesse do mercado, como quantidade de leitões por parto, habilidade materna, rendimento de carcaça e qualidade da carne, tornando assim o Brasil um dos países com melhoramento genético mais avançado. O tipo de cruzamento entre as raças deve ser de acordo com as características desejadas pelo produtor. No Brasil, as raças mais utilizadas na área do melhoramento são Large White e Landrace como fêmeas reprodutoras e Pietrain e Duroc para a produção de carne. As linhagens de Large White e Landrace se destacam nas características reprodutivas, possuindo alto grau de fecundidade. Essas fêmeas devem possuir alto número de leitões por leitegada. O objetivo é que tenham aproximadamente 3 partos ao ano, com quantidade superior de 11 leitões vivos após o parto, e com uma taxa de mortalidade até o período de desmame inferior a 7%. Para a área de suínos de corte, as raças mais utilizadas são a Duroc e a Pietrain, pois possuem boa taxa de crescimento e alto rendimento de carcaça. Uma das preocupações do melhoramento genético é a qualidade da carne ofertada para o mercado, pois alguns preferem a carne magra e outros a carne com marmoreio. O cuidado com a saúde tornou mais rígida as exigências para a carne suína. O mercado consumidor começou a buscar a carne magra, consequentemente o produtor introduziu a avaliação da espessura do toucinho, já que este é responsável pela gordura acumulada na carne, ou seja, o marmoreio. Assim, os programas de melhoramento genético procuram considerar e entender o sistema de produção, como, por exemplo, entender as características importantes para trazer uma maior rentabilidade para o sistema de produção do produtor e também para os consumidores. Assim ocorre a seleção, com definição dos objetivos a serem melhorados através da obtenção de informações sobre essas características como fenótipo, desempenho de leitegada por parto, parentescos, pai, mãe, irmãos entre os animais e a informação genômica, perfil genético dos animais, para se obter uma estimativa do valor genético usando o índice de seleção e, consequentemente, ranquear o potencial genético de cada animal, formando a disseminação de genes, utilizando os melhores animais da população para a multiplicação e cruzamentos, gerando valor genético para ser entregue de volta para o sistema de produção como um processo contínuo. Assim, atualmente, intensificou-se a melhoria genética dos suínos no Brasil, com uma definição clara da pirâmide de produção, onde o topo corresponde ao núcleo genético. Nele, temos os melhores animais da população, os animais de elite, que originam toda a cadeia. Abaixo corresponde ao núcleo de produção, onde se multiplica o material genético que é originado no topo. No núcleo de produção, são produzidas as bisavós dos suínos que serão abatidos. As bisavós produzem as avós no sistema de multiplicação. E essas avós, por meio de cruzamentos com outras linhas genéticas, originam as matrizes, que serão inseminadas com o macho comercial para a produção dos suínos que serão abatidos.
A forma de disseminação de genes é via UDGs, Unidade de Inseminação de Genes. Seria a central de machos. Os animais que saem do núcleo genético vão para as UDGs para ficarem em coleta de sêmen, facilitando a distribuição de material genético para o núcleo de produção, para a produção das avós e para o núcleo de multiplicação, para a produção de matrizes. Também para a produção de suínos comerciais para a inseminação das matrizes e produção dos suínos que serão abatidos. Quanto mais rápido o material do topo da pirâmide for passado para a base, maior será o ganho genético da população. Considerando que está sendo passado material de alto valor genético, os animais serão mais produtivos, terão um maior desempenho e uma maior rentabilidade. As ferramentas utilizadas para acelerar o ganho genético dependem da intensidade de seleção dos animais, do desvio padrão do índice, a precisão das informações e o intervalo de gerações. Para ser possível o melhoramento genético desses animais, é necessário o acompanhamento de questões nutricionais e controle sanitário, sendo que os regulamentos usados são 2 programas de boas práticas indispensáveis para este tipo de atividade, sendo eles o MAPA e a Granja de Reprodutores Suídeos Certificada. Para ser possível, a importância da inseminação artificial. Permite que machos geneticamente superiores produzam descendentes com até 200 fêmeas por ano, em vez de apenas 20, normalmente servidas via monta natural. A inseminação artificial gera maiores custos, todavia, se bem planejada, o produtor terá melhores resultados. A difusão dos melhores genes pode ser aumentada num percentual maior, representando um avanço considerável na melhoria genética dos animais destinados ao abate. A redução dos custos das instalações, manutenção com um menor número de machos e um aumento na eficiência reprodutiva da granja. Considerações finais. Esta revolução no melhoramento genético dos rebanhos continua em constante evolução, buscando garantir a importância de reprodutores de raças apuradas para a produção de carne magra. Na reprodução, técnicas avançadas de inseminação artificial permitem maior aproveitamento de reprodutores de alto valor genético. A resistência a doenças é o grande desafio para a genética convencional. Contudo, o melhoramento genético está conseguindo atingir vários objetivos para a suinocultura e continua buscando melhorias para o produtor, consumidor e para o animal.